O islamismo cresce pela força da espada, o Alcorão e a Guerra Santa. Obrigar as pessoas a seguir a religião. A história da expansão islâmica. O islamismo, a religião do terrorismo. São termos usados e ouvidos frequentemente por todos nós. Hoje, decidimos chamar um muçulmano brasileiro e ouvir a sua versão desta história. Estão dizendo que o Islã cresce no Brasil pela força da espada. Onde é que acontece isso no Brasil? Bom, quem fala isso ou desconhece o Islã, a história do Islã, ou desconhece o Brasil e a história do Brasil, ou está mal intencionado. O Islã não cresceu, não está crescendo no Brasil pela força da espada, mas porque as pessoas estão procurando o Islã, ou estão procurando uma verdade, estão procurando uma religião. Conheceram o Islã e se converteram. Mas o Islã não está, nunca... Cadê as espadas essas que faz as pessoas que entraram no Islã? Eu me converti ao Islã não pela espada, mas por leitura própria, procurando a verdade. Então, que pergunte para as pessoas no Brasil, eu conheço alguns muçulmanos que se convertem ao Islã diariamente, qual foi o motivo que te fez se converter ao Islã? Tudo bem. E nos Estados Unidos? E na Europa? Essas pessoas que se convertem ao Islã diariamente, todas elas também são forçadas a se converter no país da liberdade? Então, tudo isso, quem fala isso? Desconhece o Islã, sua história, desconhece também o Brasil e a história do Brasil, ou está mal intencionado. As pessoas comentam mesmo, dizendo, os muçulmanos hoje eles estão por baixo assim, são tolerantes, são pacíficos, porque eles não têm poder e autoridade, mas espere os muçulmanos crescerem para ver o que eles vão fazer. Isso também é outra falsidade, outra mentira isso não é verdade. Os muçulmanos, onde estão? Eles estão preocupados em seguir a religião deles e transmitir aquilo que o Islã transmite, que é a paz, que é a justiça, que é a segurança. Essas pessoas que temem por isso, conheçam o Islã. E daí vão saber que o Islã é totalmente diferente daquilo que elas imaginam. Esses batalhões que dizem que exércitos e conquistas e guerras, se nós vamos olhar a história até 200 anos atrás, isso em todas as nações, todos os povos tinham suas expansões territoriais. O próprio Brasil, a própria história do Tratado de Tordesilhas, até as nossas fronteiras do Brasil, todos os países. Mas será que houve no Islã um batalhão que era enviado por algum lugar para converter as pessoas ao Islã, o mesmo que aconteceu nas missões gaúchas? Isso não houve, nunca existiu. A história do islamismo de expansão como ou pela espada foi transmitida, ficou conhecida no mundo ocidental depois das cruzadas. Quem conta essa história não é história, mas quem conta essa história são os cruzados. Uma das provas disso é na Andaluzia, Espanha e Portugal, onde os muçulmanos permaneceram mais de 700 anos. Agora pergunte para a história de Espanha e Portugal. Por que Espanha e Portugal não falam árabe nem se converteram ao Islã, sendo que os muçulmanos ficaram 700 anos nesses dois países? Mas pergunte para a Espanha e Portugal o que eles fizeram com o Brasil em 50 anos e com a América Latina. Quando dizem que o nosso livro, o Alcorão, incita a violência, pega um versículo do Alcorão e diz aqui, está escrito no Alcorão de vocês, combatei, matei os idólatras, os incrédulos, enfim. Quem faz isso está recortando uma passagem do Alcorão, está fugindo do contexto. Se pegarem um contexto, isso é um contexto histórico, aconteceu na vida dos muçulmanos. O Alcorão, como é um livro de regras, uma revelação de Deus, que trata da tua relação com Deus, tua relação com o semelhante, e até a relação do Estado com o indivíduo com o Estado com as outras nações, até em relações de guerra, códigos de guerra. Esses versículos estão ligados em questões de guerra que aconteceram. Mas não pode pegar uma parte do Alcorão, um versículo, e ficar interpretando do jeito que quer e dizer que os muçulmanos acreditam nisso. O ser humano é um direito, talvez, inato do ser humano. Os animais têm o direito de defesa.
Os animais têm direito de defesa. Mas o que acontece? Hoje, todo mundo pode se defender e atacar. Os muçulmanos, hoje no mundo, não podem nem se defender. E quando se defende dos ataques, são chamados de terroristas. Será que existe no Islã obrigar as pessoas a entrarem na religião? Não existe. Por que nunca existiu? Surata 2, versículo 256, La ikraha fid din. Não há imposição, não existe forçar as pessoas a entrarem ou seguirem a religião. Na Indonésia, o Islã entrou na Indonésia. E hoje a Indonésia é o maior país de população muçulmana no mundo. O Islã entrou lá, não com guerra, não com missões, mas entrou lá com comerciantes. E no Brasil também. Até hoje existe sinagogas, igrejas nos países muçulmanos. No Líbano, na Síria, na Palestina, na Jordânia, no Iêmen. Até hoje nos países muçulmanos existem cristãos e judeus, que falam também o idioma árabe. É uma evidência, porque nós vemos um país, por exemplo, o Líbano, onde metade não são muçulmanos. No Egito, os cristãos e judeus sempre viveram em paz nos países muçulmanos. Num Estado islâmico, de direito islâmico, as igrejas, sinagogas e templos religiosos são preservados, são intocáveis e são protegidos ainda pelas autoridades muçulmanas. O Islã, quando é um sistema global, quando é um Estado, ele permite, só não permite como garante a segurança, em primeiro lugar, a segurança e a prática de culto nos seus países. A Palestina mesmo, a própria Palestina, onde o segundo califa Omar, quando conquistou a Palestina, não obrigaram ninguém a se converter ao Islã. E preservou ainda as igrejas, a igreja da ressurreição, a igreja da natividade, todas essas igrejas históricas na Terra Santa, até hoje essas igrejas são preservadas pelos muçulmanos. Sempre associa o Islã com o terrorismo devido a vários fatores. O primeiro deles é a ignorância dos fatos. É a ignorância dos fatos. Se perguntar para as pessoas que dizem o Islã e terrorismo islâmico, se perguntar para elas, me explica o que é terrorismo. Elas não sabem explicar um singular o que significa terrorismo. Mas elas sabem dizer a palavra terrorismo é islâmico. Isto islamicamente, o Islã condena toda forma de violência. Terrorismo, seja de muçulmanos ou de não muçulmanos. Por que as pessoas atacam o Islã ou acusam o Islã de terrorismo? Devido a problemas e conflitos políticos e guerras e injustiças que existem nos territórios muçulmanos. Mas se quem chama os muçulmanos de terroristas islâmicos, se estudassem a história e conhecesse quem são os verdadeiros patrocinadores e criadores desse terrorismo que acontece em alguns países muçulmanos, iriam saber que não são os muçulmanos. Quando acontece uma ação de violência cometida acontece um conflito de guerra nos países árabes, sempre dizem que foi um muçulmano, ou terrorismo islâmico, o ataque muçulmano. Mas quando isso acontece no Ocidente, como está acontecendo nesses últimos anos, sempre desvinculam a religião, a raça, a cor ou que ele é ocidental. Sempre diz essa pessoa tem um problema mental ou tem um problema pessoal. Por que existe essa diferença? Porque existem duas medidas. Aquela pessoa ocidental, o soldado, o militar ou o democrata, que defende a democracia, ele tem todo o direito, carta branca, para invadir qualquer país do mundo. Não é somente país muçulmano, é qualquer país que eles acharem que tem direito. E eles são considerados o quê? Defensores da democracia. Mas quando um muçulmano está defendendo sua liberdade, está se defendendo contra os invasores, ele é chamado de quê? Terrorista. E tudo se aplica, é tudo islâmico. Isso são dois pesos, duas medidas. Para as pessoas conhecerem, saber a diferença entre o Islã, o que é terrorismo, a sugestão é leiam, estudem, conviva, conheçam os muçulmanos, tire a conclusão por vocês mesmos. Não deixe mais ninguém pensar por você.